Olá, amigos e irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor para todos. Glórias a Deus. Creio eu que este é um dia de vitórias, é um dia de milagres e que o Senhor fará proezas na vida do seu povo, para aqueles que nele crê. Eu sou o Bispo Rodrigo Gomes, e venho por meio deste meio de comunicação compartilhar com vocês uma palavra profunda, poderosa, e que, se vocês prestarem bastante atenção, vocês verão quão importante é desta palavra, ou esta palavra, né? Eu vou esperar algumas pessoas entrarem, porque eu quero compartilhar deste maná celestial com todos, amém? Vai convidando você que está me assistindo agora, convide mais pessoas, compartilhe aí esta live, e creio em nome de Jesus, sem sombra de dúvida, que o Senhor falará ao seu coração. Vai compartilhando aí esta live. Não queira e não seja egoísta. Não queira o pão só para você. Compartilhe com o seu próximo. Eu separei uma paraxá, uma porção aqui do Novo Testamento, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas eu vou esperar mais um pouco para que você possa compartilhar aí e convidar mais amigos para estar assistindo. Amém? Compartilha aí, meus queridos. Glórias a Deus. Pastora Ângela, a paz do Senhor. Glória a Deus. Você que está me assistindo agora, eu vos convido a compartilhar. Permita com que esta palavra chegue a outras pessoas, seus vizinhos, seus parentes, sua família, seus amigos. Compartilhe com eles. Se eles tiverem uma página no Facebook, compartilhe com eles.
Amém? A paz do Senhor. E aí, Dudinha? Só na bênção? A paz do Senhor, minha querida. Vai compartilhando aí com seus amigos, tá bom? Permita com que ele abra este espaço para que os seus amigos possam comer deste maná espiritual. Glórias a Deus. Você que está me assistindo agora, deixe o seu amém aí, para que eu tenha uma noção que você está me assistindo. Amém? Glórias a Deus. Se Deus quiser, Eduarda, pastora Ângela, dia 6 de junho, estarei saindo daqui em direção a Monte Carmelo, em Minas Gerais. Não é o Monte Carmelo de Israel, é o Monte Carmelo de Minas Gerais. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui também compartilhando com outras pessoas, para que elas possam também participarem aí desta live, amém? Estou aqui fazendo alguns convites e eu creio que Jesus vai nos dar a vitória. Maria Júlia Batista, a paz do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Irmã Nilda Soares, a paz do Senhor, glórias a Deus. Estou alegre, estou muito contente, feliz, satisfeito em ver estes rostos bonitos, estas mulheres abençoadas, porque os homens parecem que estão de férias, né? Mas eu tenho percebido, sem medo de errar, que as mulheres elas têm se dedicado mais na obra de Deus.
Hoje, quando entramos dentro dos templos, das igrejas, a plateia, o maior número, são de mulheres. Os homens estão ficando quase escassos dentro das igrejas, né? Eles não têm, assim, tido aquela... Os homens, está faltando nos homens força de vontade de estar buscando a presença do Senhor. Então as igrejas estão lotadas de mulheres. E isso é bom. Isso é bom. Porque mostra claramente a força das mulheres. Amém? Glórias a Deus. Mostra a desenvoltura, a força de vontade de buscar a presença do Deus eterno. Glória a Deus. Mas deixa eu ler o texto aqui. Eu vou ler o texto para vocês. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. É uma frase bem curta. Está no versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Estou feliz aí também de estar vendo e perceber que a pessoa do meu amigo, irmão Max Miller, está me assistindo, me acompanhando. O nobre amigo ali de Pernambuco também, o irmão Marco Aurélio. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos, e que este seja um dia de vitória para as vossas vidas. Orai sem cessar. Eu costumo falar que cada palavra da Bíblia, das Sagradas Escrituras, elas não foram ditas aleatoriamente. Tem o porquê, tem uma causa e tem um motivo. E quando eu olho para o versículo 17 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu percebo que Paulo está convidando a igreja de Tessalônica a aplicar-se mais à oração, a buscar mais a presença de Deus em oração. Porque, como diz Tiago, está entre vós alguém enfermo? Ou está alguém enfermo entre vós? Chama os presbíteros da igreja, unta o enfermo com óleo, ore por ele, e a oração da fé curará, sarará o enfermo. Eu vejo a importância da oração. A oração é um meio de comunicação, uma forma do cristão se comunicar com Deus, falar com Ele, criar um laço, um vínculo com Ele. A oração tem uma eficácia tremenda quando ela é feita com fé. Como diz Tiago, a oração da fé sarará o enfermo. Não basta só orar, tem que ter fé. Tem que acreditar que Deus, Ele responde às orações. Tem que acreditar. Quando eu olho e me lembro da história de John Hyde, eu fiquei muito emocionado. Me chamou muita atenção, chamou a minha atenção de forma profunda. Depois vocês pesquisam aí no YouTube a história de John Hyde.
Ele foi considerado como apóstolo da oração. E na sua biografia, na biografia do seu livro, é relatado o seguinte: que quando ele aplicou a sua vida à oração, ele começou a ter um sentimento muito forte por almas, por vidas. E ele orava a Deus, agonizava em oração, pedindo a Deus almas. O foco da oração de John Hyde era almas. E por este propósito, ele investia pesadamente em oração. Eu me lembro que a história diz que ele pedia almas para Deus e disse: Deus, me dá uma alma por dia. Mas ele intensificava na oração e Deus concedia o seu pedido. Então, todos os dias, John Hyde estava ganhando almas para Deus. Uma alma por dia. Todos os dias ele ganhava uma alma. E ele percebeu que ainda era pouco. E ele agora, ele aumenta e pede para Deus: Senhor, eu quero mais almas. Dai-me alma, senão eu morro. Dai-me alma, senão morro. E ele pediu 2 almas por Deus. De uma agora ele saltou o pedido, pedindo a Deus 2 almas por dia. E ele intensificou-se na oração. E Deus começou a conceder, irmão Max Miller, a John Hyde 2 almas por dia. E ele agonizando-se em oração, ele disse: Deus, agora eu preciso de 4 almas por dia. Dai-me alma, senão morro. E Deus concedeu o pedido de John Hyde. E ele foi um célebre ganhador de almas. Através da oração, quanto mais ele intensificava a sua busca, mais Deus respondia às suas orações. Quanto mais ele buscava Deus em oração, mais Deus concedia-lhe os seus pedidos. Então a oração, ela tem uma eficácia extraordinária quando feita com fé, quando o pedido é feito com fé. Não aquela oração rota, vazia, sem conteúdo, sem base. A oração tem que ter a sua fundamentação. E a fundamentação da oração é a fé. Preste atenção. Eu me lembro da história de John Hyde, e Deus entregou multidões para ele. Ele ganhou multidões, irmão Max Miller, para Deus. Tudo através da oração. A oração com fé, com sinceridade, move o coração de Deus. Balança a estrutura de Deus. Também eu me lembro, ele foi taxado, cognominado como o apóstolo da oração. O apóstolo da oração. Quando eu me lembro também de George Miller. George Miller, ele se encontra na Galeria dos Heróis da Fé. Quando George começou a orar, a buscar a Deus em oração, ele passou a entender que o segredo da vitória estava no contato
contato com Deus através da oração. É por isso que o profeta, o Navi e Yeshayahu, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6 do seu livro, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque, clame pelo seu nome, enquanto ele está perto. Daí então, George Miller, ele também investiu na oração, ele fez um pedido para Deus, abriu orfanato para cuidar de crianças. E eu me lembro da história de Miller, que ele começou o projeto muito pequeno. O projeto ainda era minúsculo. Mas a sua fé o transportava, fazia com que ele enxergasse algo maior. Jó, capítulo 8, versículo 7, o Sefer Iov, livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, está escrito: o teu princípio, na verdade, poderá ter sido pequeno, mas o teu último estado crescerá de sobremaneira. E assim George Miller, investiu na oração. E Deus foi aumentando. Deus foi crescendo o orfanato. E quanto mais ele orava, mais Deus lhe entregava a vitória. O segredo da vitória está na oração. O segredo da conquista está no contato diário com Deus. E isso só se faz por meio da oração e da palavra. Não existe outra forma ou fórmulas. Não existe. Quer se aproximar de Deus? Quer que Ele se aproxime de você? Converse com Ele. Seja amigo dEle, porque Ele quer ser seu amigo. Vocês querem entrar? Daí então, eu também me lembro que Miller orava, agonizava-se em oração. E um certo dia, lhe faltou dinheiro. Lhe faltou os valores monetário. E ele foi orar a Deus e disse: Deus, eu preciso de dinheiro. Mas Miller estava pedindo dinheiro para Deus não para esbanjar em prazeres pessoais. Não. Ele pedia para que ele viesse ajudar aquelas crianças do orfanato que ele construiu. E Deus mandava dinheiro para ele. Ele estava agonizando em oração na sua casa, e Deus tocava em outra pessoa, em outro lugar, para levar os valores que Miller estava pedindo para Deus na casa dele em oração. A pessoa chegava e batia na porta. Irmão Miller, eu estava orando, uma mulher fez isso. Irmão Miller, eu estava orando e o Espírito de Deus falou comigo que o senhor estava precisando de dinheiro, e Deus mandou eu trazer aqui o dinheiro que a qual o senhor está precisando. De antemão, George Miller, ele quis rejeitar o valor. Ele não quis receber a quantia. Mas a mulher olhou e insistiu e disse: irmão Miller, Deus falou comigo. E eu sou obediente à palavra de Deus, à voz dele. Ele mandou eu trazer o dinheiro para o senhor, irmão Miller. E ele recebeu aquele dinheiro. Uma certa feita,
tinha faltado alimento no orfanato e as crianças tinham passado o dia todo com fome. E ele orando a Deus, agonizando em oração. Chegou a noite e não tinha nada para as crianças do orfanato. E aquelas crianças estavam com fome, estavam famintas, porque passaram o dia todo sem se alimentar, devido à falta do alimento. E Miller, ele entendia que o segredo da vitória, a resposta de Deus viria por meio da oração. E por mais uma vez, o irmão Miller, George Miller, foi orar. E ele, juntamente com outro companheiro de oração, ele orou, e adormeceu. Ele e o seu companheiro adormeceram, devido ao cansaço, à fadiga. E quando eles acordaram de manhã bem cedo, Miller, ele percebeu que algo diferente tinha acontecido ali dentro do orfanato. Alguém, pelas madrugadas, enquanto Miller e o seu companheiro dormiam, foi despertado por Deus, o dono de um comércio. Foi despertado por Deus, e aquele homem, dono daquele comércio, ele de madrugada, ele foi sorrateiramente, na calada, sem avisar a ninguém, preparou tudo, de compra, comidas, tudo quanto as crianças precisavam de alimento. Este dono deste, como que eu posso lhe falar? Esse supermercado da época, que não era nem supermercado, este homem pegou aqueles alimentos, ele foi arrecadando, tirando da prateleira, ali da sua venda, do seu supermercado, e foi tirando, e foi juntando, e na calada, ele levou e deixou lá no orfanato. Ninguém viu quando ele entrou, e ninguém percebeu quando ele saiu. Ele deixou. E quando o dia raia, quando o sol começa a brilhar no horizonte, Miller se desperta bem cedo. Ele vai até a cozinha e ele percebe algo diferente. Que agora Deus tinha ouvido a sua oração e mandado o alimento. Ele não sabia até então de onde ou quem teria trazido aqueles alimentos. Ele não soube, naquele presente momento, quem foi que trouxe aqueles alimentos. Mas enquanto ele dormia, Deus respondeu a sua oração. Enquanto você dorme, Deus está respondendo às suas orações. Isso que eu estou lhe transmitindo é muito forte. Quando eu me lembro de um homem por nome de David Brainerd, ou David Brainerd, um arauto aos peles vermelhos, aos índios pele vermelha. David Brainerd, ele gostava tanto de orar, que ele se agonizava em oração. Um certo dia, ele montou em seu cavalo e saiu. Ele percebeu que tinha se perdido na caminhada. Ele errou o caminho. E ele desceu do seu cavalo, amarrou o seu cavalo, a corda do seu cavalo, desapiou do cavalo, amarrou num tronco de árvore. Ele afastou as folhas. David Brainerd dobrou os seus joelhos dentro de uma mata e foi orar. Daí então,
os índios peles vermelha percebeu algo diferente, que tinha alguém se agonizando. E segundo a história sobre esses índios peles vermelha, diz que eles tinham medo de que os homens brancos viessem roubar seus alimentos. Entendeu? Saquear as suas plantações e seus alimentos. Então os homens brancos, para os índios os silvícolas, os índios pele vermelha, os homens brancos eram sinal de perigo para eles. E eles matavam os homens brancos. Assassinavam os homens brancos. Mas quando aqueles índios escondidos atrás de árvores, olhou e viu que tinha um homem de joelhos dobrados com seu rosto entre as suas pernas, aquele homem estava suando, agonizando em oração. Diz a história que David Brainerd, ele olha, levanta a cabeça um pouco, mas ele volta a orar novamente. E aqueles índios que estavam no intuito de raptá-lo para matá-lo, eles desistem deste projeto, desta ideia. E eles voltam para a tribo. Eles voltam para as suas ocas, para o seu arraial. E daí então, diz que quando David Brainerd se levanta da oração, ele percebe uma fumaça de longe, e ele vai em direção àquela fumaça. E quando ele chega naquele local, era justamente o local onde residia, moravam os índios peles vermelhas. Os índios que matavam os brancos. Os homens brancos, os amarelos, pálidos. Daí então, diz a história que David Brainerd orou por aqueles índios. E eles muito se comoveram pela oração. E agora David Brainerd, ele decide ganhar a alma daqueles silvícolas, daqueles índios peles vermelhas. E quanto mais ele queria ganhar a alma deles, mais os índios adoravam os seus deuses. Porém, David Brainerd, ele não desistia, ele até quis desistir, mas não desistiu. Ele intensificou a oração. E um dia que ele foi visitar os índios, ele percebeu que os índios estavam fazendo uma espécie de comemoração, mas quando ele chegou perto, pensou que era para Deus a comemoração, mas não era, era para os deuses pagãos. Os deuses pagãos. E dali até então, David Brainerd toma a palavra, começa a falar de Jesus, e aqueles índios começam a se desanimarem por aquela festa que eles estavam realizando aos deuses pagãos. E eles se convertem ao cristianismo, se convertem a Cristo. E David Brainerd ganha os índios peles vermelhas, os silvícolas, os índios peles vermelhas, para Jesus. É por isso que ele foi considerado como um arauto aos peles vermelhas, aos índios peles vermelhas, aos silvícolas. Daí então, ele ganhou esses índios à base da oração. Por que não falar de Martim Lutero, que agonizava em oração? E no dia que ele descobriu, Romanos 1,17, que o justo vive pela fé e não pelo dinheiro, e não pelas indulgências, ele intensificou a sua busca. E ele escreve as suas 95 teses. E as fixa nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele é procurado, caçado,
pedido de morte, pela ordem do imperador da época, do Papa Leão X, mas em oração, Martinho Lutero venceu as suas batalhas. Em oração, Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão comum, para os camponeses da época entenderem a Bíblia. Foi necessário ser traduzida do latim para o alemão comum. E Martinho Lutero revolucionou o povo de sua época, a nação de sua época, os povos de sua época. Preste bastante atenção. Quando eu olho também para John Wesley, uma tocha tirada do fogo, homens que venceram grandes e terríveis batalhas por meio da oração. David Livingstone, Jerônimo Savonarola, Christmas Evans, David Brainerd, John Hus. Por que não falar também de John Wycliffe ou John Wycliffe? Por que não falar também de George Miller, Carlos Spurgeon? Homens que incendiaram o mundo de sua época através da oração. Por que não falar de Jerônimo Savonarola? Por que não falar de John Hyde? Por que não falar de outros personagens que venceram grandes e terríveis batalhas por meio da oração? Vocês estão entendendo? Por que não lembrar do apóstolo Saul de Tarso, do apostelo Saul de Tarso, Paulo ou Saulo de Tarso, que venceu grandes batalhas, batalhas terríveis, perigosíssimas, por meio da oração? Por que não falar de Jesus, que venceu batalhas pesadas através da oração? Por que não lembrar de Charles Finney? Por que não lembrar de outros personagens que venceram através da oração? Por que não lembrar de Daniel na Babilônia, que orava 3 vezes ao dia? Por que não lembrar de Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e enfim? Por que não lembrar desses homens que venceram tudo através, venceram reis, venceram reinos, venceram pelejas, venceram batalhas através da oração? Você acha que Sansão venceu seus inimigos da morte? Não foi pelo um pedido de oração? Senhor, dai-me uma última chance. Oração. A oração nos aproxima de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais sentimos que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Sejam amigos de Deus. Tenham diálogo com Ele. Para com aquelas orações corriqueiras. Soberano Deus e eterno Pai, eis-me aqui diante de Ti. Para com isso. Seja amigo de Deus. Parem com essas orações repetitivas. Está parecendo mais o credo católico. A oração católica. Coisa vãs repetições. Parem com isso. Seja amigo de Deus. Abraão se tornou amigo de Deus porque ele era diferente. Ele não ficava, Senhor, meu Deus, não. Ele orava e tinha Deus como amigo. E a Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. Será que Deus pode nos chamar de amigo? Para que isso aconteça, temos que ser diferente em tudo. Temos que conquistar a amizade dele. E essa conquista é na oração. Quando nós andarmos pelas ruas, perceber que o nosso amigo está do nosso lado. Estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Então nós temos que perceber a presença dele. Perceber que ele está perto de nós. Vocês estão entendendo? Então,
meus queridos. Eu fico impactado quando eu lembro de George Miller, quando eu lembro de outros personagens, George Whitefield. George Whitefield é o pregador ao ar livre. Jerônimo Savonarola, o homem que bateu contra o pecado em sua época, as pessoas que fumavam. Jerônimo Savonarola tinha um ódio, tinha um pavor de cigarros, de tabacos, de bebidas. Vocês entenderam? Carlos Finney e outros mais. Não só ore, converse com Deus. Seja amigo dele. Orar sem cessar significa mantenha diálogo diário com Deus. Converse com ele. Dialogue com ele. Compartilhe dos seus sentimentos com ele. E você verá. E vocês vão ver o que este amigo é capaz de fazer pelo seu amigo. Fique com esta palavra. Orai sem cessar. Aproxime-se mais de Deus. E Ele vai abençoar as vossas vidas. Eu vou deixar esta última palavra. Que graça tem de você se aproximar de uma pessoa só para pedir as coisas para ela? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, dá, me dá, me dá, me dá. Chega uma hora que o amigo cansa disso. O amigo também quer a retribuição da nossa parte. Quer que nós retribuímos a ele a nossa gratidão, o nosso afeto, o nosso carisma, o nosso verdadeiro e profundo sentimento por ele. É isso que Deus requer de nós. Mas compromisso na oração, em todo canto, em que nós estivermos, vamos conversar com Ele, porque Ele está conosco todos os dias. Ele nos ama tanto, que um dia Ele vai voltar para nos levar, para ficar mais próximo ainda dEle. E esse dia será muito glorioso. E eu espero por este dia. Veementemente, ardentemente, a minha alma espera. Espero que as suas almas, o seu sentimento, também esteja esperando por este que é muito mais do que o amigo. É o nosso noivo. Fique com esta palavra. Vamos sempre conversar com Ele. Porque Ele diz que não está com o ouvido agravado para que não possa ouvir. Ele está com os ouvidos abertos. Ele quer nos ouvir. Vamos conversar com Ele. Beijo no coração. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.